A quarta-feira, 8 de março, foi de novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe mudanças nos seus números da soja, altistas, poderíamos dizer. Teve redução na safra argentina, teve aumento das exportações americanas, ao contrário do que se observou para o milho, por exemplo, onde os números já foram mais negativos para os preços, mas o mercado não refletiu todo esse quadro e toda essa mudança. Principalmente na soja, as cotações em Chicago terminaram o dia bem próximas da estabilidade. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento é Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, já conosco na tarde de hoje. Enio, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente. Prazer é meu, é sempre bom trocar ideia com vocês. Obrigada, Enio. Enio, vamos começar pela soja. Números que vieram com mudanças. O mercado esperava essas mudanças. Aí a gente pontuou aqui um recuo na safra argentina para 33 milhões de toneladas, um aumento nas exportações americanas e, consequentemente, uma redução nos estoques finais. A que números a gente tem que ter mais atenção dentre todos esses que foram alterados pelo USDA nessa quarta-feira? Bom, o principal, sem dúvida nenhuma, é a Argentina. O centro do mercado agora é a América do Sul. O Brasil entregando uma safra robusta, 153 milhões de toneladas, é uma safra muito importante, né? Pode ter algum questionamento se é 153, se é 152, se é 151, mas orbita acima de 150 ou próximo de 150. Realmente é uma safra muito pesada, né? E a Argentina, com muita tristeza que a gente fala isso, né? A gente está vendo a safra argentina ser erodida pela seca, pelo frio. Você tem uma projeção de safra inicial de 50 milhões de toneladas, e agora falar em 33 milhões de toneladas, é muita perda, né? O mercado, na minha visão, o relatório do USDA, o Supply and Demand, ele foi até altista. O que acontece? Tem sim relatos de algumas casas falando que na Argentina a produção de soja vai ser 29 milhões de toneladas, 30 milhões de toneladas. Mas a redução que o USDA fez foi muito importante. Achar que ele ia entregar tudo de uma vez não é entender muito o USDA. E a queda já foi importante. A projeção que ela pôs da safra argentina é muito importante. Então o foco está aí. Que os estoques de passagem dos Estados Unidos dessa temporada e da próxima vão ser apertados, a gente já sabe. A gente já sabe que a safra brasileira é pesada e a gente também já sabe que o produtor brasileiro está pouco vendido. Mas pouca gente tem notado, se ele está pouco vendido, os traders, os exportadores, os esmagadores estão pouco comprados. Tem muita gente esperando para tirar essa soja da mão do produtor e mandar para o mercado internacional. A questão aqui é de time e, na verdade, um jogo de queda de braço, né? A que preço eu consigo tirar essa soja do produtor? Os exportadores agora estão com uma certa dificuldade porque eu tenho um caos logístico muito alto, muito tenso. Não adianta eu pagar muito caro na soja agora, ou pagar caro na soja agora para obter a soja exatamente agora. Eu estou com dificuldade de caminhão, eu estou com dificuldade de embarcar isso nos portos, todos os portos muito cheios. Então é melhor eu comprar cadenciadamente. Quando esses portos tiverem mais fluxo, vai melhorar a minha situação, eu consigo agregar valor no meu produto. Dito isso, se você vê, já existem traders comprando para abril, maio, junho, agosto, setembro. O que eles estão fazendo? Estão tentando sair desse caos logístico, por enquanto, desse caos logístico, e ainda se capturar essa alta da moeda norte-americana e a redução dos fretes. Aí tem preço de várias modalidades, né? No fim do dia, é uma questão de tempo entre essa briga de compradores e vendedores. Enio, então você está me dizendo que a gente tem ainda algum desconforto quando a gente olha para a oferta global de soja, seja por dificuldade logística ou seja por pouca disponibilidade quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo. A gente tem esse desconforto ainda ou é um cenário que começa a se normalizar, mas ainda dando alguns sinais importantes para o mercado? Não, assim, vamos lá. Nós estamos num grande questionamento na macroeconomia. Teremos recessão na Europa e nos Estados Unidos? Essa é a pergunta.
Se você tem uma recessão na Europa e nos Estados Unidos, você tem uma dificuldade do mundo crescer. Se eu tenho dificuldade do mundo crescer, logicamente eu tenho uma contração de demanda. Você tem alguns sinais. Os fretes marítimos caíram muito forte nos últimos meses, né? Mas muito forte mesmo. Então você tem, você viu os dados da economia europeia, a Europa falando em aumentar a taxa de juros de novo. Ontem, as declarações de Jerome Powell no Senado americano, mostrando essa determinação do Federal Reserve de subir a taxa de juros nos Estados Unidos até controlar a inflação, mesmo que cause algum desemprego. Esse é um sinal de macroeconomia que pode contrair, sem dúvida nenhuma, essa demanda. Agora, tira isso da mesa. Eu não sei se vai ter uma recessão ou não. Então, vamos tirar isso da mesa. Ao tirar isso da mesa, aonde que a gente tem excesso de soja sobrando? A Argentina quebrou a safra. O custo de uma planta parada é absurdo. A Argentina vai precisar vir buscar soja no Brasil para rodar as fábricas dela, as plantas esmagadoras dela, porque o custo dessa operação parado é muito alto. Então, a Argentina vai vir buscar aqui. Os Estados Unidos está indo para plantar uma safra. Ele vai semear uma safra. E se tudo der certo, os estoques americanos que estão em 5,7 milhões de toneladas, que são estoques baixos, se forem conforme o USDA projetou no Outlook Forum, teremos 7 milhões de toneladas, 7,5 milhões de toneladas, quem sabe 8 milhões de toneladas de estoques do ano que vem, em agosto de 2024, que também são estoques baixos. Então, conforto, ele ainda não está sobre a mesa. E lembrem-se, nós estamos escolhendo metade da safra do Brasil. A gente pode ter algum problema ou no Brasil ou no plantio norte-americano e o mercado vai ficar muito tenso. Não estou falando que o mercado vai explodir, não é isso. Agora, a gente vê de novo o Chicago testar 15,50, essa resistência de 15,50, nós podemos ver. De novo, ele vai testar 15,50, depois buscar 15 bushels points, ele vai ficar tradando nesse espaço até ele ter segurança do que vai vir pela frente. Essa segurança, ela deve acontecer só depois que a gente passar o weather market norte-americano, que é julho e agosto. Enio, então a gente pode dizer que os 15,50 são a atual resistência para o mercado da soja em Chicago? Sim, como os $15 por bushel também é esse suporte. Então, 15,50 e 15, se você olhar, há muito tempo ele está navegando entre esses dois intervalos. Sim. Às vezes, o vendedor de soja fica um pouco frustrado, mas ele está frustrado porque os preços em reais caíram. Mas por quê? Fazia tempo que a gente não tinha prêmios even ou negativos no Brasil, muito tempo. Sempre foi 50 acima, 60 acima, 80, 100 acima. E esses prêmios even ou negativos tirou aí 50, 60, 70 centos da cotação da soja, né? O dólar não está baixo, Chicago não está baixo. A questão são os custos logísticos que subiram e ele, conforme a safra se encaminhará para o final, essa pressão logística diminui e também a gente terá um fluxo mais facilitado para os portos. Mas se o produtor está pouco vendido, o comprador, o demandador está pouco comprado, o mercado vão se equilibrar até, de novo, a gente ter certeza da safra nos Estados Unidos. Certo. Enio, quando a gente olha, a gente olhou para essa questão da oferta de soja, quando a gente amplia a análise e traz para o complexo soja, antes da gente aprofundar um pouquinho as discussões sobre o mercado brasileiro, como é que a gente entende os mercados de farelo e de óleo nesse momento? Você vê o farelo ainda como elo forte do complexo soja? Todo ano, e não é no curto espaço de tempo. A gente, se nós pegarmos o Outlook Forum e o forecast dele para os próximos 10 anos, nós estamos vendo o crescimento do esmagamento de soja nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos apostando no biodiesel, apostando nesse farelo da soja. 26 fábricas em construção e os números projetados para daqui a 10 anos mostrando esse aumento de esmagamento. Quando a gente olha para o Brasil, olhando no curto prazo, de novo, vou ser repetitivo, unidades de esmagamento paradas, elas têm um custo muito alto, e eu não recupero. A fábrica que não rodou hoje, amanhã ela vai rodar, mas ela não recupera esse volume hoje. Certo. Então, nós estamos em plena safra, os preços do farelo altos, dão excelentes margens para a indústria, isso dá força para a indústria brasileira, e o produtor tem que entender que isso é positivo. Quanto mais recurso, mais resultado financeiro
o industrial brasileiro consegue, mais ele vai investir na indústria dele, vai querer aumentar a capacidade, vai querer ganhar novos mercados. O Brasil ele vai ocupar mercados importantes no mercado externo de farelo e de óleo. Só que isso é gradual, isso vai ser gradual, os números mostram isso. Momentaneamente, eu preciso resolver uma oferta de farelo no mundo. Aonde nós temos o farelo agora é no Brasil, lembrando que a safra norte-americana de soja só vai chegar em novembro. Então, até lá, eu tenho que tirar essa soja daqui e eu tenho que obter o farelo daqui. Isso vai ajudar muito as nossas exportações de farelo e os prêmios de farelo estão mostrando isso. E nós vamos ter mais um cliente. A Argentina vai vir buscar soja aqui no Brasil, porque ela precisa pôr essas unidades fabris delas a rodarem, a pagar seus custos, suas depreciações e alguns contratos já feitos. Enio, quando você observou também, analisou hoje os números do USDA, a gente pode entender que, de fato, a Argentina está deixando um buraco considerável no mercado e que esse buraco deve ser compensado pela oferta brasileira também de derivados, não só de soja em grão, de soja in natura? Concordo plenamente com você. A gente tem que lembrar que a Argentina é o maior exportador de farelo e o maior exportador de óleo do mundo, óleo de soja, né? E a gente vai precisar, e o mercado vai precisar desse farelo e desse óleo. A não ser que a gente tenha uma recessão muito, muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Outro ponto que às vezes foi um pouco decepcionante para o mercado, né? É que a China crescendo 5%. O governo chinês, né, no seu encontro, projetou que a China vai crescer esse ano 5%. Alguns esperavam 6%. Mais um crescimento chinês de 5% é um crescimento chinês muito forte. Por que eu falo isso? Quando todo o país cresce 5%, a agropecuária chinesa, o setor de alimentação chinês vai crescer muito mais do que isso. Então, demanda nós vamos ter, e os números do USDA mostram isso, e nós vamos ter demanda com estoques baixos. O problema é que o produtor não pode entender que o preço vai explodir. $15 por bushel são preços muito robustos, mas muito robustos. Ele pode estar insatisfeito, sim, que o custo de produção foi muito alto. Ele pode estar insatisfeito, sim, quando ele coloca todos os custos, e eu acho importante deixar isso claro, porque os custos dos arrendos das terras precisam estar na planilha do produtor, a grande maioria deles planta área própria, mas também planta área arrendada. Então, quando ele põe todos os custos, as margens pioraram muito e tem regiões que vão ter contra-margem. Você vai precisar de uma produtividade muito boa para você fechar sua conta. Então, quando a gente coloca esses custos, ele sim está frustrado. Mas não é questão de preço, é questão de custo de implantação. E isso foi alertado lá atrás, né? Exatamente. Tanto que tem uma pergunta aqui do Dário Magnani, de Pranchita, que diz o seguinte, ó: olá, por que a China vai comprar no desespero se a produção sul-americana está garantida? A China compra aqui para não pressionar os Estados Unidos. Você concorda com essa visão e é esse mais ou menos o seu entendimento sobre a demanda agora, Enio? Como é que você está observando do lado do comprador todo esse momento? Não, eu acho que a gente tem que ampliar mais a visão. Vamos lá. A China comprou nos Estados Unidos, sim. Ela comprou nos Estados Unidos e tanto é que os estoques lá estão baixos. Segundo ponto, quando a gente olha as projeções para a próxima temporada nos Estados Unidos, né? Vamos fazer uma visão mais curta aqui, só para o ano que vem, né? Se você pegar a área plantada americana, que vai ser 87 milhões e meio de acres, você pegar 52 bushels por acre, eu estou fazendo de cabeça aqui, se eu errar, eu gostaria que me perdoassem, algo perto de 122 milhões de toneladas. Quando você pega o crush e a exportação norte-americana da próxima temporada, que ainda nem saiu nesse relatório, tá? Vai ser na próxima temporada, 7 milhões de toneladas. Isso, o próprio USDA projetou que os preços médios norte-americanos recebidos pelos produtores vão ser 12,90 bushels points. Nós estamos com o mercado agora a 13,70 para novembro, né? Nem foi semeada a safra. Quando a safra ela é incerta, é natural que os preços agora comecem a se equilibrar para o ano que vem. O próprio USDA está projetando um número perto de 13. E porque a safra está garantida? Está sim garantida. Parte da safra Z está garantida, 650, 152, ela está garantida. Mas eu tenho que retirar essa soja da mão dos produtores. Outra coisa, o exportador vai precisar dessa soja, mas as fábricas internas também vão precisar dessa soja. Os números que estão sendo apresentados de demanda de soja brasileira
o Brasil esmagar 50 milhões de toneladas, 52 milhões de toneladas, ele vai ter que rodar a pleno. Então, nós temos volume para atender, sim, o mercado interno, nós temos volume para atender, sim, as exportações. Só que a gente não sabe qual vai ser o time de venda do produtor. Certo. O produtor está capitalizado, ele tem acesso a crédito, ele pode segurar isso lá para frente. Por isso que os preços ainda estão sustentáveis. Ou seja, essa dinâmica e esse ritmo em que as vendas no Brasil vão acontecer já são um vetor importante para a formação dos preços da soja. E a gente tem que entender só um ponto. Preço é formado por guerra de expectativa. Um lado entendendo se aquele preço vai subir ou não, que ele precisa do produto. Caso ele acredite que o produto vai subir, ele antecipa a compra. Caso ele acredite que o produto vai cair, ele retrai as suas compras. Do outro lado, tem o ofertante, que faz a mesma coisa. Se ele acredita que o produto vai cair, ele acelera as vendas. Se ele acredita que o produto vai subir, ele retrai as vendas. Então, são guerras de expectativas. E essas expectativas não são só oferta e demanda. A gente não sabe como vai ser o comportamento do dólar, se vai ter uma declaração bombástica que pode fazer esse dólar subir. Se o dólar buscar 5,30, 5,40, naturalmente você vai ver uma maior oferta de soja brasileira, que é mais reais na mão dos produtores. Mas a gente está vindo uma reforma tributária. Eu não sei se essa exportação ou se o agro vai ter algum tipo de taxação. Ao ter taxação, eu posso retrair essas vendas. Então, a oferta e demanda é muito importante, ela está ajustada, os números mostram isso, ela está ajustada, mas o mais importante são a guerra de expectativas de dois lados. Sim. Enio, só para completar, cara. Por favor, só para completar, claro. E lembre-se, o americano vai começar a plantar daqui 40, 60 dias. Abril começa o plantio mais grosso dos Estados Unidos, com maior volume. Como vai ser o clima em abril? Se o clima for favorável, o demandador internacional vai ficar com receio de não ter acesso a essa soja lá na frente. Vai antecipar suas compras. Se o clima não for favorável, a origem também para de vender. Mas se nós tivermos um bom clima nos Estados Unidos, o clima se comportando regularmente bem, o plantio avançando, plantando mais cedo, eu entendo como demandador que eu vou ter mais soja lá na frente. Então eu posso comprar menos do Brasil. De novo, é um jogo de expectativas. Enio, a gente pode entender, portanto, que o produtor brasileiro ele ainda vai ter algumas janelas de oportunidade e de comercialização importantes para serem aproveitadas. Ele está tendo hoje soja nos portos, Paranaguá a 170, Rio Grande a 174, ou seja, Chicago operando perto de 15 e 20 bushel points, é uma oportunidade hoje. Ele vai ter mais oportunidade até o mercado ter segurança dessa safra nos Estados Unidos. E aí, as próprias cotações de Chicago mostram. Nós temos cotações agora orbitando perto de 15, 15 e 20. Quando eu estico a minha visão para novembro desse mesmo ano, nós estamos falando em 13,70. É um degrau muito importante, que ele vai ser consolidado se a safra americana for boa. Certo. Enio, antes de eu te fazer uma pergunta, queria entender um pouquinho contigo também no mercado de milho. Tem um elogio aqui para ti do Endrigo Dalcin, nosso grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas, dizendo aqui, ó, grande Enio Fernandes. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço para o Endrigo, da nossa equipe também. Enio, os números do milho também te chamaram a atenção hoje, mas mais do que os números do USDA, a dinâmica também que está se desenhando para o mercado global de milho é preciso ter atenção, principalmente por parte do produtor brasileiro, que vai se despontar como uma alternativa importante para os demandadores, né? Sim, eu queria fazer um parênteses, eu queria retirar essa análise somente do relatório de Supply and Demand. Sim. Hoje, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Eu queria olhar o Brasil, o contexto do Brasil. Sim. A cada safra, nós estamos vendo os produtores brasileiros ficarem mais especializados em plantar soja na primeira safra e milho em sucessão na segunda safra. Sim. E as produções de milho em segunda safra estão sendo robustas, 99 milhões, 100 milhões, aí depende da fonte que você busca, né? Só que quando eu pego toda a safra brasileira, da primeira safra, a segunda e a terceira safra, 77%, 78% de toda a safra brasileira de milho, ela é em segunda safra. Se é plantado em segunda safra, eu tenho um risco maior. Nós estamos com um problema de plantio
no Mato Grosso do Sul e no Paraná, excesso de chuva. Os produtores agora estão tentando recuperar esse tempo perdido, mas a nossa janela ideal já se fechou. Eu posso ter problemas de frio ou geadas lá na frente, ou corte de chuvas mais cedo em algumas regiões. Aonde eu quero chegar? 77% de toda a produção nossa é em segunda safra. E o Brasil está caminhando para ser o maior exportador mundial de milho. Agora imagine isso aqui, o maior exportador mundial de milho daqui a uns anos. O maior exportador mundial de milho, ele tem 77% de todo o seu milho produzido em segunda safra, que o grau de risco é maior que da primeira safra. Onde eu quero chegar? O mercado de milho, ele sempre vai ser volátil, porque nós somos muito importantes no mercado internacional e principalmente muito importante no mercado interno. Então, os demandadores de milho e os produtores de milho têm que começar a se habituar com esse grau de risco. Se quebra a segunda safra, o preço do milho explode até ele achar um preço que eu mate a demanda. Se eu tenho uma fantástica segunda safra, ela chega concentrada, os preços caem, eu vou ter uma concentração de entrega no mesmo período, isso favorece a derrocada dos preços. Ambos estão tendo risco aqui e a gente começa a tomar cuidado com isso, o produtor tem que tomar cuidado com isso, proteger suas margens, para ele não ser capturado com a quebra de safra, mas ele também não deixar a sua margem perder no momento da colheita, os preços estarem muito baixos. Enio, você compartilha dessas análises que apontam, inclusive do USDA, com as nossas exportações de milho, podendo aí alcançar um nível recorde nesse ano de 2023. A gente pode falar em 50 milhões de toneladas, de acordo com algumas estimativas. Você compartilha desse número, dessa projeção de sermos os maiores exportadores globais de milho? A gente tem que esperar a safra norte-americana acontecer. O americano ele não plantou ainda, ele tem um afago, um afeto ao milho, ele gosta mais do milho, ele aporta mais tecnologia no milho. E quando a gente faz a relação, o rating entre soja e milho, quando eu pego soja novembro de 2023 e divido pelo milho dezembro de 2023, eu estou tendo uma relação de 2,3 para 1. Nesses atuais patamares de 2,3, vai ser difícil a soja norte-americana comprar área nos Estados Unidos. Vai ser difícil. A soja, para ela comprar área nos Estados Unidos, ela vai precisar melhorar essa relação. Em vez de 2,3, vir para 2, 2,1, alguma coisa nesse sentido. E o mercado não está sinalizando isso. Então, dito isso, a área norte-americana de milho pode ser robusta e com as excelentes produtividades, eles podem ainda ser os maiores exportadores mundiais de milho. Só que, por quanto tempo, né? Por quanto tempo? Os Estados Unidos não tem mais onde aumentar muita área. Quando eu olho o Brasil nos próximos anos, a gente tem um universo enorme de região para crescer plantio de soja, tecnologia cada vez maior que os produtores estão adotando, e aonde se planta soja, o produtor vai tentar fazer segunda safra para reduzir seus custos fixos. Quando eu olho no longo prazo, acho que é questão de tempo a gente ocupar essa primeira posição na exportação de milho. Enio, como é que você está avaliando agora o programa de exportação de milho dos Estados Unidos, que está bem lento nesse momento, bem atrasado, né? Tanto que hoje o USDA reduziu sua estimativa para as exportações norte-americanas de milho. Como é que você está avaliando, principalmente, a competitividade do milho dos Estados Unidos? Bom, esse é um ponto muito importante, né? Os produtores americanos, eles perderam uma janela importante, que foi o final do ano até a entrada, até janeiro, fevereiro. Esse espaço foi capturado pelos produtores brasileiros vendendo milho com a ajuda do câmbio, com a ajuda das cotações, com a ajuda dos prêmios e principalmente com a ajuda da qualidade do milho brasileiro. Outra questão importante, se você olhar a tensão comercial entre China e Estados Unidos, está constante, né? Você tem declarações ríspidas de um lado e do outro, isso não é bom para a relação comercial. No final do dia, você prefere fazer negociações com quem você é mais afável, amigável, com você tem uma interface melhor. Isso é uma oportunidade muito forte para o Brasil e o Brasil precisa capturar essas oportunidades. Nós não temos a relevância internacional para ser o fiel da balança em nenhuma questão global.
uma questão de geopolítica internacional. Esse espaço ainda não nos pertence. Agora, essa disputa entre dois grandes players internacionais por hegemonia no mundo é uma oportunidade para o Brasil fazer bons acordos, bons negócios e trazer emprego, e exportar e trazer emprego e renda para o Brasil. Quando a gente traz emprego e renda para o Brasil, você traz impostos, você traz taxas e você traz desenvolvimento. Tá certo. Enio, a gente pode entender que também tudo isso vai trazendo essa necessidade do produtor brasileiro também ter um monitoramento constante dessas janelas de oportunidades que vão se abrindo. A gente falava antes sobre, né, antes de entrar no ar, sobre esses patamares atuais dos preços do milho brasileiro, e mesmo com essas baixas que nós temos visto recorrentes aí nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente vê ainda patamares importantes de preços. É momento do produtor ter esse monitoramento constante para também garantir aí uma comercialização eficiente? Quando eu falo do milho que está guardado, né, esse milho da segunda safra, ou o milho que está sendo colhido agora em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, a chance desse milho cair muito forte é muito pequena. Mas, quando eu olho para a segunda safra, eu teria muito cuidado. Nós podemos ter resultados muito positivos se o clima ajudar. Se chover em março, abril, alguma chuva em maio, o Mato Grosso, Goiás vai entregar um volume de segunda safra muito importante. Paraná vai entregar um volume de segunda safra muito importante. E aí eu chego com 100 milhões de toneladas no mercado, concentrado em 60 dias. Eu vou estar fazendo exportação de soja, eu vou estar fazendo exportação de açúcar. Caso isso ocorra, os custos logísticos vão ser muito, muito altos e vão tirar parte da margem dos produtores. E o mercado internacional, sabendo que o Brasil vai entregar uma grande safra em julho e agosto, e que os Estados Unidos vai entregar outra grande safra em novembro e dezembro, é natural que a gente entenda que os preços podem ceder mais. Como eu falei da projeção do USDA para a soja, o Outlook Forum do USDA projetou para esse ano preços do milho em 5,60 bushels points. Esse número pode ser bem menor. Nós podemos quebrar os 5 bushels points caso o Brasil entregue uma boa safra, caso os Estados Unidos também entreguem uma boa safra. Enio, eu te agradeço demais por estar conosco nessa tarde de quarta-feira para nos ajudar a entender o USDA, ajudar como tudo isso se traduz para o produtor brasileiro de soja, de milho. É sempre bom ter você com a gente. Muito obrigada e vamos ver o que esses dois mercados ainda nos reservam nessas próximas semanas, né? Eu que agradecer a pergunta, agradecer as congratulações aí, uma fantástica safra, que Deus nos ilumine. Obrigada, Enio, para você também. Bom restinho de semana, até a próxima, meu amigo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enio Fernandes conosco, portanto, nos apontando situações importantes do mercado, em especial não há um conforto sobre a oferta global de soja, o mercado ainda está entendendo, ainda tem toda a safra 23-24 dos Estados Unidos para acontecer, toda a logística brasileira para se resolver, mas o produtor precisa ficar atento a essas oportunidades de comercialização, né? É preciso entender que essas janelas, elas vão chegar e elas vão fazer diferença ao passo em que o produtor vai ou não aproveitando-as, né? Então, é olhar para tudo isso. Hoje o relatório teve um cunho altista, né, para a soja principalmente, para o milho não, para o milho já foi mais baixista e o mercado já reagiu com um pouco mais de força, mas vinha tentando antecipar alguns números, enfim, e fechou aí próximo da estabilidade, apesar de uma redução na oferta argentina, né, na produção argentina, para 33 milhões de toneladas, num aumento nas exportações norte-americanas e numa redução nos estoques finais dos Estados Unidos, e tudo isso foi ali se costurando, mas o mercado fechou quase que na defensiva, que são os números que a gente vai observar a partir de agora. Fechamento, Bolsa de Chicago, números na sua tela, pra gente entender como é que ficaram as cotações. Março, 15 dólares e 26 centos por bushel. Maio, que é o mais negociado agora, com 15 dólares e 18, caindo 2 pontos mais 75. Julho, 15 dólares e 6, queda de 1 ponto mais 25. E o agosto, 14 dólares e 71, 0,25 de alta. Pro milho, os preços cederam. O março, 6,34, caindo 7 pontos mais 25. O maio, 6 dólares e 26, com 8
pontos de baixa. O julho, 6 dólares e 14, 7 pontos mais 75 de queda. O setembro, 5 dólares e 69, 8 pontos e meio de baixa. Para concluir, as cotações do trigo. O maio fecha com 6 dólares e 87 centes por bushel, 10 pontos e meio de queda. O julho, 6,96, caindo 9 pontos mais 75, mesma baixa para o setembro, que fecha com 7 dólares e 7 centes por bushel na tarde desta quarta-feira, dia 8 de março. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua, as últimas informações do dia continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até amanhã. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.